Olá, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Sérgio Vieira, sou vice-presidente do diretório do PSOL Atibaia, sou candidato à prefeitura de Atibaia pelo PSOL. Hoje é o dia de ação mundial pelo clima e nós do PSOL Atibaia, assim como todo o partido, né, o PSOL, tem o compromisso da defesa do meio ambiente, a defesa dos acordos que o Brasil fechou em governos passados, né, da defesa do meio ambiente, também na defesa de todas as espécies aí que fazem parte do ecossistema. Hoje teve um probleminha que a gente acabou atrasando um pouco, mas a gente gostaria, não poderia deixar de passar, né, em branco aí esse importante momento que a gente está vivendo no mundo de atrasos nessa área aí ambiental. A gente está vivendo algumas coisas no Brasil aí, vocês estão acompanhando o que está acontecendo pelo país, né? Só nesse ano a gente teve aí fogo na floresta amazônica de proporções assim, gigantescas. Acabou de acontecer agora fogo de mudanças de coisas escatológicas, né, no Pantanal. Teve óleo também nas praias do Brasil. A gente está num atraso aí muito grande e hoje é um dia de reflexão. Hoje, você que tem sabe da importância de a gente tomar ações, né, ter atitudes, ter programas, ter projetos, para que a gente consiga estudar e analisar o que está acontecendo com o mundo, né? Afinal de contas, você vê tanto por aí falando sobre mudanças climáticas, né? Que impacto que tem isso na sua vida? As mudanças climáticas, os cientistas estão falando já há um bom tempo sobre isso, o causa de impacto, né? As mudanças climáticas, elas vão de produzir efeitos na área de agricultura, né, a vida animal, a fauna, a flora, chegando até o ser humano. Quando fala em mudanças climáticas, não é só proteger, não está se falando em proteger só o planeta. Na verdade, o principal motivo de se falar em mudança climática é para proteger a vida humana, né? Se o planeta ele consegue sobreviver sem ser humano, acredita, ele consegue, graças a Deus, né? Já o ser humano, nós não conseguimos viver sem planeta. Por isso que os cientistas estão há um bom tempo já falando que uma das coisas que está fazendo essas mudanças climáticas que você vê direto notícias na televisão, né? Furacão num lado, uma hora o tempo está muito quente, uma hora está muito frio, né? Inclusive, hoje em dia, não sei se vocês perceberam, né, que se falava bastante em aquecimento global e esse nome, algumas pessoas aí ficaram desacreditando a ciência, né? Porque afinal de contas, você chega no inverno e fala como é que está aquecimento global, né? Esse é um dos motivos que começou a se falar em mudanças climáticas. É um termo muito mais assim para as pessoas se ligarem no que está acontecendo no mundo, né? Hoje a gente está vendo algumas coisas acontecendo, avançando no mundo, sobre esse assunto. A comunidade científica está bastante preocupada. Eu vou depois falar alguma coisa da onde que a gente percebe algumas preocupações pelo mundo, né? Mas aqui no Brasil, a gente infelizmente está na contramão da história. A gente está no atraso, no atraso em todos os sentidos, não só na proteção dos ecossistemas, dos biomas, da Mata Atlântica, fauna, flora, mas principalmente hoje no Brasil, que a gente está bastante em atraso, uma coisa que assim está perceptível para todo mundo é na parte de fiscalização, né? Quando desde 2019, né, desde que o cidadão aí que ocupa Brasília assumiu a presidência do Brasil, a gente vem num atraso aí
grande, né, nessa parte aí de desestruturação dos órgãos ambientais que fazem a fiscalização de proteção ambiental, né, não só o IBAMA, o ICMBio, a FUNAI, né, você fala, mas FUNAI é proteção do índio, né? Sim, o índio é um dos povos nesse país que mais protege a floresta. O índio quer ver a floresta em pé. Por isso que eu falo para todo mundo, né? Você proteger o índio é proteger o meio ambiente, é proteger o meio ambiente, é proteger o índio. As coisas estão interligadas. E todos esses ataques que teve, desde que o Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil, né, todos os ataques que teve de desestruturação da FUNAI, atacou, consequentemente, a parte do meio ambiente também, né? O que acontece é que hoje em dia, não sei se vocês estão acompanhando as notícias, né? O IBAMA tem tentados, heróicos funcionários do IBAMA, que têm tido a coragem de enfrentar esse atraso, né? Infelizmente eles estão sem apoio, não só eles, como outras secretarias ambientais aí, estaduais também. E esse dia de hoje é um dia para você refletir. Você que sabe da importância do IBAMA, sabe da importância dos órgãos de fiscalização pelos estados, dos municípios também. Dá uma olhada no que está acontecendo na sua cidade, no seu estado. Esse é um pedido não só do PSOL Atibaia, mas é um pedido de todo mundo que se preocupa com o meio ambiente. Hoje é um dia que em vários países, né, na Europa, nos Estados Unidos também, apesar dos atrasos que tem com o governo Trump lá, tem ambientalista nos Estados Unidos preocupado com o que está acontecendo no mundo. Hoje é um dia que várias pessoas pararam para refletir. Na verdade, tem que conversar sobre isso o ano todo, né? O ano todo. Mas o pessoal escolhe um dia como hoje para quê? Para a gente fazer a reflexão. A gente, só lembrando alguns fatos quando aconteceu esse ataque, né, à área ambiental no Brasil, gostaria de lembrar que desde que o Bolsonaro assumiu, está sendo se falado aí em acabar, por exemplo, com o Ministério do Meio Ambiente. Hoje se falou menos isso, né? Se falou disso bastante no passado, mas os ataques não param. E quem está à frente hoje do Ministério do Meio Ambiente, você sabe muito bem, né? É um senhor que odeia o meio ambiente. Tudo que ele pode fazer para que não tenha fiscalização, para que, bom, não sei se vocês viram, né? Até garimpeiro, o senhor Ricardo Salles está sendo aí suspeito de transportar no avião da FAB. Isso é uma coisa inimaginável, inimaginável. O que vai fazer aqueles garimpeiros? Eles vão chegar em reservas indígenas, em áreas indígenas, né? Começar lá a extração do garimpo, expulsar os índios de suas terras, né? Isso contribui o quê? Isso contribui cada vez mais que você se garimpa, né? Procurando lá pedras preciosas. Um dos materiais, né? Um dos metais aí que mais agride o meio ambiente é o mercúrio. O mercúrio é utilizado bastante para fazer para procurar pedras preciosas, né? Nas lavagens que eles fazem lá aquelas baias lá, né? Que eles usam para poder procurar pedras preciosas, né? Isso vai poluindo rios, né? Matando toda a vida aquática. Isso acaba impactando em toda a área ambiental, aonde tem presença de garimpo, né? E o que acontece? Cada vez que você vai matando, né, esses biomas aí, isso impacta no clima, né? Isso impacta não só localmente, a gente vai assistir ainda muito, vamos dizer assim, muita mudança climática que vai ter uns efeitos no Brasil ainda muito negativos, muitos. Tudo que está acontecendo agora são alertas dos cientistas de 10, 15 anos atrás. Hoje os cientistas estão fazendo alertas no dia de hoje de coisas que de repente você não vai ver em um ano, 2 anos, entendeu? Mas vai acontecer num prazo aí de 10, 15 anos mais ou menos. E o que vai acontecer? Gente, isso envolve, né, desde temperaturas extremas, ou muito frio, ou muito calor, ou áreas que
tem uma temperatura mais ou menos amena, vai começar a mudar aí 5, 6 graus. Isso é o suficiente para você exterminar algumas formas de vida, tanto vegetais como animais. Então, o alerta que os cientistas estão fazendo, de repente, não é coisa, desculpa, para agora, mas é coisa para 10, 15 anos. Mas o alerta precisa começar feito agora. Eu separei algumas coisinhas aqui, alguns tópicos, né, para a gente poder falar um pouco mais. Um dos ataques assim que houve no país, né, mais assim sério, foi os dados que o governo federal começou a contestar do INPE, né? O Instituto Nacional de Pesquisas está há um bom tempo aí já falando sobre desmatamento, não só na Amazônia, como em outras partes aí, o que resta ainda de Mata Atlântica no Brasil, né? Está há um bom tempo aí já falando sobre áreas que cada vez mais estão sendo colocadas de forma irregular e criminosa para a área de agricultura, rios que estão desaparecendo, tudo isso impacta no clima. E o INPE está há um bom tempo aí já alertando o governo, né, sobre o que está ocorrendo e o que o governo federal fez, né? Começou a contestar os dados do INPE, até a demissão do diretor-geral do INPE, que eu fugi o nome dele agora, mas é um dos homens mais respeitados aí da comunidade científica, e isso não é maneira de você resolver a questão ambiental no Brasil, né? Não é contestando entidades ilibadas como o INPE, como o IBAMA, como o ICMBio, que você vai resolver o problema de desmatamento no Brasil. Está totalmente errado. Você tem que, sim, ir atrás das pessoas que estão provocando esse desmatamento em massa. E quem é que está provocando esse desmatamento em massa? É gente que tem interesse. Vocês acabaram de ver aí no Pantanal, né, as fazendas que foram autuadas pela Polícia Federal, se não me engano, né, que estão provocando desmatamento. Quem provoca desmatamento, né, não tem só aquela maldade ali intrínseca, né? Existe interesse. Gostaria de mandar um abraço aí pro William, que está nos assistindo aí. Obrigado, William, e feliz aniversário e mais uma vez aí. Fiz aniversário 25 anos, né, William, essa semana. Ah, algo que o governo, o Bolsonaro assumiu aí a presidência da República, né? Um dos fatos assim que foi mais gritante, né, falando sobre meio ambiente, um dos fatos que ficou mais assim exorbitante foi a demissão do fiscal que deu a multa pro Bolsonaro porque ele estava pescando em área de reserva ambiental. Embora muitas pessoas não deram muita importância para esse fato, né, mas ele tem um sentido muito interessante. Logo depois da demissão aí desse fiscal, vários outros fiscais que aplicam multas ambientais, né, se solidarizaram com o companheiro. E o que foi que aconteceu? É, o pessoal começou a dificultar a vida do IBAMA, do ICMBio, né, a aplicar novas multas. Então, ou seja, de vez de você fortalecer, de vez de você fazer o que está valendo na lei, né, embora a gente tenha toda essa devastação toda ocorrendo aí pelo Brasil, o país ainda acredite, ainda é um dos países que tem uma das leis, um dos códigos ambientais mais rígidos do mundo, do mundo. Como ele tem esses códigos rígidos, né, que até então estava se protegendo aí os biomas do país, né, o pessoal começou não a mexer na lei, viu que não conseguia mexer na lei porque isso ia esbarrar no Congresso. Eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a desestruturar toda a parte aí de fiscalização que faz a aplicação das multas. Então, ou seja, não posso mexer na lei, então vou fazer o quê? Vou mexer na infraestrutura do IBAMA, do ICMBio, para que as multas não aconteçam mais. Então, o que aconteceu? Aliás, o que já está acontecendo, né? Cada vez mais poluição de rios, desmatamento, avanço em área de reserva ambiental
igual aconteceu aqui na cidade de Atibaia esse ano, né? Quem vai ver, assistir esse vídeo depois, né, sabe do que eu estou falando. É um crime ambiental, né, você ficar abrindo estrada em área de reserva ambiental. Tudo isso vai contribuindo para quê? Para que você vá impactando no clima de forma negativa. Uh, Como eu citei, né, a questão indígena, que é uma pauta muito bem defendida por todos os companheiros do PSOL, uh, algumas pessoas acham que o índio ele está muito atrasado, né? Ele é muito tá séculos de atraso, né? E ele deve viver como o homem branco. Pessoal, isso está totalmente errado e fora de contexto. Você pode ver algumas tribos aí, às vezes o pessoal vê na televisão, né? Índio com celular, índio com carro, índio com roupa, tal. Isso é fruto aí da aproximação do homem branco cada vez mais perto das culturas indígenas. A gente não é contra isso, né? O que a gente é contra, o que tá se tentando fazer é tirar totalmente o índio da floresta, que é, de novo, são os povos, né, que ainda mantêm a proteção ao meio ambiente e trazê-los para a cidade. Para quê? Para que todo aquele espaço lá vire pasto, vire área de agricultura, vire área de soja, né, vire área de cana-de-açúcar. E a gente sabe que esse é um caminho totalmente errado, né? Porque uma que você isso vai trazer mais impacto ainda negativo para o clima mundial, e não só do Brasil, tá? Todo impacto que você tem no meio ambiente parece que o impacto é só local, mas não, ele impacta mundialmente. E você vai tirar da floresta os únicos povos que ainda protegem o que resta de floresta no Brasil. A gente é totalmente contra essa política, até uma política meio, se você for ver de certa forma, meio higienista, né, de tirar o pessoal de lá para colocar, ter a vida, colocar em cortiços, né? Vai tirar os índios lá da floresta, vai colocar onde? Nas cidades. Vai colocar em favela, vai colocar em cortiços, né? E a gente é totalmente contra isso. A gente é favorável, né, que o índio fique no local onde ele gosta. E o índio gosta de ficar na floresta. E ainda bem. Ahn, uma das coisas que um dos outros povos que a gente também tem como pauta dentro do PSOL, né? Isso em todo o país, além das comunidades indígenas, são as comunidades quilombolas. Para quem não conhece, né, são pessoas que estão ali desde a época dos seus avós, bisavós, né, estão naquela região ali há muito tempo. E eu não sei como é que funciona em outros estados, mas aqui no estado de São Paulo, o Instituto de Terras homologou a propriedade para essas pessoas, né? E essas pessoas é um outro tipo de comunidade que também tem esse viés de proteção ao meio ambiente. Eles são características dessas pessoas, né? Totalmente voltada para a agricultura familiar, e nos lugares onde essas pessoas estão instaladas, também, de certa forma, estão sendo ameaçadas, né, por esse agronegócio selvagem aí que avança pelo Brasil, né? Cada vez mais que você avança com o agronegócio, com a monocultura, tá? Não sei se eu vou entender muito bem, monocultura, tá? Cultura de um só produto. Você está impactando negativamente no clima. Tudo que você faz na terra, tudo que você faz nos rios, você tem que ter objeto de estudo, né? Para isso você tem no Brasil ainda com as entidades que são sérias, né? Os EIA-RIMAS, né? Que são os estudos de impactos ambientais e os relatórios de impactos ambientais. Essas duas ferramentas importantes também, acredite, estão sofrendo ataques no Brasil aí, ou por
estudos que são fraudulentos, que vocês viram aí que aconteceu em Brumadinho, né? É uma barragem que teve um estudo de impacto ambiental, teve um relatório de impacto ambiental ali também, mas infelizmente a barragem acabou explodindo. Depois, mais tarde, vocês viram que houve coisa, vamos dizer assim, fizeram, burlaram meio esses estudos, né? E esses estudos também, são muito importantes para você saber que impacto você vai ter ali na região, com obras que estão sendo feitas, né? E, infelizmente, esses EIA-RIMAs, em alguns estados, cidades, também estão sofrendo ataques, né? Quais são os ataques? Fazer relaxamento. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Essa é uma outra luta do PSOL. Uma das coisas que a gente consegue ainda ah, segurar, quando se fala impacto ambiental, é quando as empresas elas pertencem ao poder público. Quando uma empresa ela passa para o setor privado, a gente começa a tirar algumas coisas do controle. Então, uma das coisas que a gente está lutando aí dentro do PSOL é que algumas áreas estratégicas, por exemplo, como que a área de saneamento, né, a gente está, área de saneamento, transporte, tem várias aí, mas o de saneamento acho que é a principal de falar no dia de hoje. A gente está lutando para que essas áreas fiquem dentro do poder público, onde a gente consegue, né, fazer um acompanhamento de todos os EIAs rimas que eu falei, tudo que você faz de captação de água no meio ambiente, tudo que você devolve para o meio ambiente. E infelizmente o Brasil aí está passando, isso é um dos outros ataques também muito sérios, né? Muitos lugares no Brasil aí está se passando a área de saneamento para empresas privadas, né? E infelizmente a gente viu aí em vários exemplos no Brasil aí que o zelo que a empresa de saneamento estatal tem pelo meio ambiente, infelizmente a gente começa a ver diferença aí no setor privado. Então, ou seja, você relaxa as leis, você troca as empresas, a empresa de mãos, né? Tira do controle estatal, você tira as pessoas que protegem o meio ambiente ainda dos seus locais de vivência, né? De nascimento até, os índios, os quilombolas tal. Tudo isso a gente está combinando por quê? Está contribuindo para quê? O desmatamento, para a poluição, né? Então a gente faz um alerta aí para todo mundo que vai assistir esse vídeo em outro momento, em outra hora, né? Que cobre o seu vereador, o seu deputado, o seu candidato nessas eleições aí, né? Que vão começar dia 27 aí a campanha, cobrem os seus candidatos para que eles tenham compromisso com o meio ambiente. Pega a proposta de candidato por candidato, olha um por um, vê o que eles estão fazendo, ver se eles entendem do assunto, tá? Sobre o assunto proposto, isso também é muito importante. Pergunta para eles aonde eles querem chegar, porque infelizmente, pessoal, algumas pessoas, né, se pautam pela especulação imobiliária, se pautam pelo desenvolvimento que não tem nada de sustentável, então se pautam pelos acordos, né, com as pessoas gananciosas. Então, conversa com o partido ou o candidato que você tem mais afeição sobre as propostas para o meio ambiente, tá bom? Eu vou encerrando aqui já, deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim legal para a gente tocar no assunto. Uh, Nessa última semana, um dos alertas que tocou bastante uh, alguns ambientalistas, né, pediram para a gente falar bastante sobre esse assunto, a devastação dos biomas brasileiros, da floresta amazônica, Mata Atlântica, o Cerrado também está sofrendo bastante ataque, eles estão chegando num ponto sem volta, tá? Por isso, mais uma vez, né, o importante desse alerta, né? Então, ou seja, é capaz de chegar uma hora
que não vai ter mais retorno, né? E aí sim a gente vai ter um problema grande. Se você quiser saber mais sobre isso, tem vários documentários aí no YouTube sobre o Cerrado, sobre floresta amazônica, sobre Mata Atlântica, tá? Procure ver o que está acontecendo e, mais uma vez, pressione as pessoas que você tem mais afeição, não precisa ser, não precisa falar, lógico que a gente fica envaidecido, né? Falar do PSOL, mas pressione as pessoas que estão próximas de você, que têm poder de decisão. Tá chegando uma hora que, gente, muita gente ficou chocada aí com aquela foto da onça na estrada, né? Fugindo lá da queimada. Pessoal, isso aí cada vez mais vai ser comum. E vai chegar uma hora que a gente, não vai ter mais nada, não vai ter onça, não vai ter tamanduá, lobo-guará, vai ter só inota, né? Então, e a gente sabe dos impactos disso, né? Quando você elimina uma forma de vida no planeta, você tem um impacto em todo o ecossistema. Não é só na vida daquele bichinho que entrou em extinção, né? Você tem um impacto em todo um ecossistema. Os cientistas estão, mais uma vez, né, alertando isso já faz tempo. Então, fica o alerta aí, tá? Para que a gente, quem sabe, a live do ano que vem, né, sobre mudanças climáticas, a gente esteja num astral melhor aqui, trazendo coisas boas, né? Luta, pode ter certeza que não vai faltar, tá bom? Uh, Obrigado pela. Tem algumas coisinhas aqui mais para falar, mas eu já estou falando aqui há 26 minutos. Vou me despedindo por aqui. Agradeço bastante por todo mundo que está na luta aí do meio ambiente, independente das bandeiras, tá? Agradeço bastante a todo mundo que vai estar olhando esse vídeo aí em algum momento. Entre em contato com a gente, tá? Se quiser saber detalhes aqui da cidade de Atibaia, sobre como é que está a situação aqui. A partir do dia 27 agora a gente vai poder falar mais sobre esse assunto, a partir do domingo, né? A gente vai poder falar mais sobre esse assunto. Entre em contato com a gente, agradeço bastante, tá? Pela vocês estarem acompanhando a nossa luta aqui na cidade. E, enfim, abraço de luz aí a todos. Obrigado.